Livro dos Espíritos, capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. O item é o 5, afeição dos espíritos por certas pessoas, a partir da pergunta 484. Afeição dos espíritos por certas pessoas. O que vem à nossa mente quando a gente lê, né, esse subitem aí, esse título? Uai, mas espírito também tem afeição pelas pessoas? Nós já discutimos aqui várias vezes, e a doutrina espírita nos traz essa questão de afinidade, né? Semelhante atraindo semelhante. Isso é como uma regra geral para a gente. Mas e a questão da afeição? Com os espíritos não é diferente. Com a gente, enquanto encarnados, porque nós somos espíritos, mas nós hoje nos encontramos alma porque estamos encarnados, nós não temos afeições pelas pessoas, que às vezes vai até além da afinidade. A afinidade como um primeiro ponto, mas a afeição. Nossa, eu gosto de fulano, né? Às vezes eu bato o olho em fulano, gosto de estar com ele, gosto de conversar, são as afeições, eu gosto de estar junto, né? De vez em quando um some, né? Mas de vez em quando se reencontram. E o contrário também é verdadeiro, as repulsas, né? Ou seja, se semelhante atrai semelhante, aquilo que difere, distancia, né? Então, nós vamos entender um pouquinho essa questão da afeição nos espíritos. Será que acontece assim como nós? Será como que funciona a afeição deles em relação a nós? Né? A relação deles em relação a estranhos, assim como nós também. E a gente vai fazendo a reflexão de que as coisas são muito parecidas. Se não parecidas, são iguais, né? O que vai diferir é que nós estamos encarnados e eles desencarnados. Mais uma vez, para a gente entender que a vida continua, que os reflexos, às vezes, são até os mesmos ou muito parecidos, né? E que nós estamos na carne, nós estamos presos na carne, né? E eles já estão livres, já cumpriram por hora a missão de cada um, né? Então, vamos na pergunta 484. Os espíritos se afeiçoam preferencialmente a certas pessoas? Tá, eu sei da afinidade, vamos dizer assim, né? Enquanto espírito, olha, eu enquanto espírito eu tenho afinidade com outras pessoas. Mas eu tenho essa afeição, né? Preferencialmente por determinadas pessoas. Os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorar-se. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que se podem tornar assim. Por isso, suas afeições, como consequência da semelhança das suas sensações. Então, essa resposta, eles se afeiçoam por certas pessoas, começam nos dizendo sobre as afinidades, sobre de semelhante atraindo semelhante. De uma forma genérica, o espírito que é bom, um espírito bom no sentido do homem de bem, aquele que ao final do dia reflete sobre seus atos e quer melhorar. Então, automaticamente, nós somos como ímãs. Nós atraímos espíritos também dessa forma. Né? Estão ali, vamos dizer, no círculo da nossa amizade. Assim é espírito encarnado com desencarnado e desencarnado com desencarnado, principalmente lá, né, em espírito. Então, se tem um espírito que tem os pensamentos mais densos, mais pesados, aqueles que são muito orgulhosos, aqueles que são resistentes a mudanças, eles tendem a atrair para eles espíritos também dessa forma. Né? Então, de uma forma genérica, a questão 484 já vem nos dizendo sobre isso.
Primeiramente, semelhante, atraindo semelhante. Pergunta 485. A afeição dos espíritos por certas pessoas é exclusivamente moral? A afeição verdadeira nada tem de carnal. Primeiro ponto, né? Então, quando ele vem nos perguntando se os espíritos eles é exclusivamente moral a afeição, essa primeira resposta já nos é positiva. Os espíritos não têm interesse na carne, pelo menos aqueles que se encontram numa região ou positiva. Diferentemente dos espíritos que estão no umbral, estão muito próximos da Terra, com resquícios da matéria, e ainda perpetua neles a materialidade a ponto de muitos acharem ainda que podem ter os mesmos princípios, as mesmas condutas que tinha na Terra. Mas os interesses do espírito, na grande maioria das vezes, é nessa questão moral. O corpo, para eles, pouco importa. Por quê? Porque o que importa é a essência. A nossa aparência física não tem significado algum. O que tem importância são o que se encontra atrás da nossa face. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos físicos para abrirmos os nossos olhos espirituais, o que vai aparentar é a nossa essência e não a nossa aparência, né? A nossa aparência vai... A gente sabe que nós temos um corpo espiritual idêntico ao carnal. Mas nós não vamos conseguir ludibriar o que muitas das vezes o homem encarnado consegue. Nós não vamos conseguir fingir, porque estará estampado em nós. A nossa mente vai se ver de uma forma o quê? Desnuda, aberta. Aí é a hora que as máscaras vão cair, né? Então, ele já vem nos dizendo que é exclusivamente moral os interesses. Porém, quando um espírito se prende a uma pessoa, nem sempre faz isso por afeição, mas por ainda existirem restos de paixões humanas. O espírito, ele é livre. Preso estamos nós, almas encarnadas, né? Espírito encarnado. Então, quando um espírito está muito preso à pessoa, e aí isso aí a gente não... Eu nem considero, né? Nem considero isso como sendo afeição, né? Isso é apego, isso é um certo tipo de obsessão, de materialismo, de egoísmo. Porque se a sua vida se encerrou debaixo desse céu, você precisa ir embora, né? Nós sempre levantamos essa bandeira aqui. Lugar de espírito não é na terra. Espírito recém-desencarnado, né? A gente sabe que os espíritos estão entre nós, a espiritualidade amiga está aí o tempo todo trabalhando, fazendo o papel dela, né? O pessoal, né, que estão aí nas zonas mais densas, estão aí transitando, não deveriam, né? A gente precisa estar nos lugares quando a gente tem algo a fazer ali, a acrescentar ali, ou a aprender ali. Fora isso, cada um precisa estar no seu mundo. Não que exista uma divisão geográfica para isso, mas cada um de acordo em que o estado, de acordo com o estado que se encontra, precisa saber se portar, né? Um espírito não se porta igual nós que estamos na matéria. Nós precisamos dessa alimentação pesada, muitas das vezes densa, qualquer alimentação, né? Assim, tem alimentações mais leves, mas todas elas para o espírito ainda é pesada. Quem já leu Nosso Lar sabe perfeitamente, né? Isso não é passado no filme, mas no livro tem. Quando o governador de Nosso Lar
chama a atenção do pessoal. Olha, vocês ainda estão fazendo uso de comidas, determinadas comidas, né? É preciso abrir os olhos para quê? Para evoluir. Evoluir no sentido de deixar cada dia um pouco mais essa questão de se alimentar, né, ainda de modo parecido com o que é da terra. A gente sabe, como dizia minha avó, né, a aguinha é nosso lar, né? Ainda aquela aguinha, ainda aquela sopinha, aquilo bem líquido, eles estavam chamando a atenção, né? Por quê? Porque muitas das vezes aquilo está nos resquícios da matéria. Então a gente precisa ir né, abrindo mão de certas coisas, porque o estado que nós nos encontramos é diferente. Da mesma forma é aqui. Né? Se eu estou presa a uma pessoa, por que um espírito pode ficar preso? É porque realmente, né, está aí com os resquícios, né? Restos de paixões humanas. Ah, eu gosto de fulano, quero ficar aqui perto. Ah, é meu filho, eu não quero deixá-lo. Ah, aqui é minha casa, eu não quero ir embora. Eu sei que eu desencarnei, mas eu também não quero aceitar, né? Então, isso tudo denota falta de aceitação, falta de conhecimento daquele espírito. Pergunta 486. Os espíritos se interessam por nossas desventuras e pela prosperidade, nossos erros e nossos acertos? Aquele que nos querem bem, afligem-se com os males que nos afetam durante a vida? Então, vejam bem, os espíritos, eles se interessam pelas nossas atitudes? Sejam elas boas ou sejam elas ruins? Aqueles que nos querem bem, como nossos pais desencarnados, nossa família do outro lado, nossos amigos, eles se afligem, ficam aflitos com os males que nos afetam durante a vida? Os bons espíritos fazem todo o possível e sentem-se felizes com as vossas alegrias. Alegrias para a gente e alegrias para aqueles que também nos querem bem. Tristeza para nós é tristeza para aqueles que também nos querem bem, né? Então, e não é comum isso também enquanto encarnado com encarnado? Afligem-se pelos vossos males, mas não os suportais com resignação, porque esses males, então, não vos dão resultado, pois vós agis como o doente que recusa o remédio amargo que deve curar. Então, coisa boa, eles estão alegres. A gente aflito, eles também se afligem, né? Pelos males aos quais a gente não suporta, mas eles nos enxergam como o quê? Dentro daquele ponto que a gente sucumbe e cai, como doentes, né? Que está recusando o tratamento. Por quê? Porque muitas das vezes a gente passa por um problema e a gente não aprende com ele. E aí a gente vai passando de novo, vai passando. Então nós estamos doentes. E a gente só vai se ver curado daqui quando a gente aprender sobre aquele determinado fato. E aí, quando a gente aprende, a gente deixa, né? Ou seja, de recusar o remédio amargo, né? Quando a primeira dosagem, ou outras, ou alguma delas no decorrer que você passa e aprende por ela, pode ter certeza que nós estamos reerguendo diante da vida aqueles que nos querem bem, não só os nossos familiares, mas essa espiritualidade amiga que trabalha em prol do universo, em prol de nós mesmos, em prol de ver a Terra melhor e consequentemente, nós que estamos aqui inseridos, para eles também é motivo de alegria. A natureza do mal em nós, como com o qual os espíritos mais se afligem por nós, o mal físico ou o mal moral? Olha aí. Qual é a natureza do mal em nós? O vosso egoísmo e vossa dureza de coração. Tudo deriva daí. Eles riem de todos os males imaginários que surgem do orgulho e da ambição.
Deleitam-se com os que têm o efeito de abreviar o vosso tempo de provação. Sabendo que a vida corpórea é passageira e que as tribulações que o acompanham são meios de alcançar um estado melhor, os espíritos se afligem mais pelos nossos males morais, que nos afastam deles, do que pelos males físicos, que são passageiros. Então, olha isso. Qual a natureza que está em nós? Do mal, né? A natureza do mal que está em nós. O egoísmo. Tudo deriva do egoísmo. Quando a gente começa a pensar na gente mesmo e ir para tudo, a gente vai abrindo outras chagas, né? Por isso o egoísmo, o orgulho, ele é tão perigoso. Porque é a porta de entrada para todo o restante. Para a falta de humildade, para a soberba, né? Passar por cima das pessoas, para a ganância. E aí, ele pergunta com qual os espíritos mais se afligem por nós, o mal físico ou o moral? E eles falam, olha, o físico, eles sabem que vão passar. São provas passageiras que daqui a pouco nós vamos sair do outro lado mais fortalecidos. Mas a moral, né, é que os aflige mais. Porque a moral, quando você erra em algo moral, você precisa trabalhar aquilo. E aí a gente cai lá novamente na pergunta de Emmanuel, lá em Nosso Lar, quando ele fala e André Luiz fica pensativo, e ele fala exatamente olhando para André Luiz. Todas as vezes que vocês assistirem Nosso Lar, vocês vão lembrar de mim quando essa cena passar. Quando tem uma parte em que Emmanuel está lá falando, fazendo uma palestra e tudo demais, e ele fala quanto tempo? Mais ou menos assim, para reparar um ato. Quanto tempo para crescermos diante de determinada seara? Muitas das vezes a gente sabe que um dia a gente vai aprender. Mas uma prova física, ela vai passar muito mais rápido do que aquele conteúdo moral que a gente ainda não aprendeu e precisa exercitar. Os espíritos pouco se incomodam com as desgraças que afetam somente nossas ideias mundanas, como fazemos com as mágoas infantis das crianças, né? Então, ou seja, aquelas nossas pirraças bobas, os espíritos nem dão ligação para isso. É como a gente, que nem liga para as pirraças das crianças, muitas das vezes, né? Sabe que está ali fazendo pirraça, tem uns que caem até pro chão, rola, né? Tudo por pouca coisa. O espírito que vê nas aflições da vida um meio de progresso para nós, considera a crise momentável que deve salvar o doente. Então, se aquilo que a gente está passando de aflição no momento é para o nosso bem, é para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer, né? Os espíritos veem tudo isso como um progresso. Compadece-se de nosso sofrimento, como nos compadecemos dos de um amigo. Mas veem as coisas sob o ângulo mais justo, apreciando-as de modo diferente do nosso. E enquanto os bons encorajam-nos o interesse do nosso futuro, os outros nos pressionam para o desespero com a intenção de nos comprometer para o futuro. Então, os espíritos bons, os espíritos amigos, estão torcendo para que a gente saia da prova da melhor maneira possível. Se compadece de nós, mas o contrário, infelizmente, é verdade, quando os espíritos também trevosos, negativos e densos
e estão torcendo para o nosso fracasso, para que a gente então possa entrar em desespero. Por isso, tão importante, no momento da prece, no momento das aflições, a prece. Porque se a prece nos aproxima do positivo, se a prece nos aproxima de Deus, de Jesus, e semelhante atrai semelhante, se eu estou em prece, automaticamente eu atraio para mim bons espíritos e faço repelir aqueles que me desejariam o fracasso. Por isso orar e vigiar, né? Porque a gente não sabe do dia nem a hora que a gente vai estar tentados a entrar em desespero, a gente vai estar tentado em ofender o outro, a abrir as nossas chagas. Porque quando o Evangelho nos chama para orar e vigiar, ele não nos fala da hora da morte. Jesus está nos ensinando, orai e vigiai. Porque vós sereis tentado assim como eu fui tentado quando passei pelo deserto. Então, esse deserto, nós também passamos por eles todas as vezes que a gente enfrenta dificuldades na vida. E é nesse momento que a gente tem que estar o quê? Vigilantes. Para na hora que nos acontecer algo, a gente saber silenciar, a gente saber silenciar a palavra, mas estar em oração, para que determinadas coisas não nos aflijam, para que a nossa cruz não fique mais pesada. E é a gente fazendo esse exercício, porque a gente sabe que provas físicas irão passar. Mas nós precisamos estar muito atentos à questão moral, que a gente sabe o que fazer e não faz. Né? Isso denota, vem de prova, né, que nós ainda somos imperfeitos, mas muito necessitados de exercitar. Os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, aqueles que estavam conosco nas outras vidas e aqueles que foram embora antes de nós, maior simpatia tem por nós do que os espíritos que nos são estranhos? Vamos voltar na primeira pergunta. Semelhante atrai semelhante e os diferentes se repetem, né? De forma genérica. Aqueles que são bons, homens de bem, querem estar ao nosso lado. Mas e os nossos? Os nossos entes, os nossos amigos que estiveram conosco um dia, que estão agora no mundo espiritual, e nós ainda não retornamos, né? Eles têm uma predileção, eles têm mais simpatia por nós do que aqueles que nos são estranhos, porque às vezes pode ter estranho que não são simpáticos, né? Porque as ideias comungam, porque as vibrações são muito parecidas. Mas e os nossos? Seguramente e quase sempre vos protegem como espírito, conforme o poder que dispõe. Então, é claro que eles, os nossos amigos mais chegados há mais tempo, têm por nós afeição muito grande. E nos protegem quando podem. Né? O final já fala, né? Dependendo conforme o poder de que dispõe. Né? E não é poder sobrenatural. É um estado positivo em que se encontra. Se ele está em um estado positivo e pode te ajudar, você pode ter certeza que, ainda que com prece, coração, estando do seu lado, torcendo por você, eles estão todos ali. E aqueles que ainda não podem vir, não podem estar mais de perto, estão vibrando em pensamento, ainda que de longe. Porque a nossa vida continua. Então, imaginem, vocês retornam, vamos supor que qualquer um de nós, né? A gente retorna ao mundo espiritual. Nós deixamos aqui filhos, nós sabemos da existência deles. Nós não vamos abandoná-los. Mas vamos supor que nossos filhos também desencarnam e reencarnam novamente. Nós fomos pais
de uma encarnação precedente, anterior. Mas nós sabemos dele como filhos. Se nós ainda não passamos pelo corredor do esquecimento novamente para reencarnar, nós vamos ter por ele afeição e vamos olhá-lo de perto. Então, a nossa família espiritual, além de ter essa família universal, nós temos os nossos, né? E é uma família muito grande. Sabe-se lá quantas encarnações nós já não tivemos? Quantas pessoas já não fizeram parte dos nossos círculos de familiares? E sabe que tem aqueles que vieram como inimigos, mas a gente também tem muito amigo. Então, eles estão a velar por todos nós. 488A. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Se nós temos por ele lembranças, afeições e conservamos o amor por eles, a simpatia, né? Então ele está perguntando, eles são sensíveis a essas afeições? Muito sensíveis. Lembra? Conexão com o espírito é questão de acender e apagar uma lâmpada. Pensou, chegou do outro lado. E aí ele também estão dizendo, porém, esquecem-se dos que os ouvidam. Ou seja, eles são muito sensíveis às nossas afeições. Mas a partir do momento que eles vão sendo esquecidos, nós também vai nos distanciando deles. Nós vamos, né? Distanciando deles também. E assim também é aqui. Às vezes você tem um familiar, às vezes muito próximo, que não tem quase contato nenhum com você. O vínculo, ele vai se esvaindo. Por mais que você saiba quem é, de onde veio, mas quando não tem contato, a tendência é o quê? A tendência é ficar mais distante. E a gente acaba esquecendo aqueles que não estão por perto. Que todos nós possamos seguir com esse entendimento, que nós não estamos sozinhos, que está conosco exatamente aqueles aos quais nós estamos vibrando junto, e que nós possamos ter discernimento, de vibrar positivamente sempre, sabendo que de vez em quando a gente vai escorregar, mas aqueles que irão permanecer é aqueles que a minha energia tem uma constância maior. Eu posso hoje cair, às vezes eu xingo, fico revoltada. Tem espíritos com essa energia? Tem. Mas qual é a minha energia dominante? É ela que vai fazer a atração daqueles que também estão na mesma vibração que eu. Que nós possamos olhar sempre para frente, olhar para Jesus, não esquecer da prece. Apesar de, às vezes, estarmos passando pelo vale da sombra da morte, nós precisamos não temer. Porque, apesar dos olhos físicos não enxergar, Jesus está presente. E esse exército chamado espiritualidade amiga está conosco sempre, para poder passar pela prova. E ao sairmos dela, nós sairemos fortalecidos. Dentro dessas provas, nós vamos buscar o nosso crescimento moral, porque nós queremos evoluir. Nós queremos estar bonitos em espírito, muito mais do que apenas um corpo de carne. Porque esse morre, o espírito jamais. Ele é imortal. Alguma dúvida, gente?